campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Então, irmãos, vamos seguir no nosso estudo deste livro precioso, Opinião Espírita, já no capítulo 12, cujo título é Aplicação Espírita. E eu verifiquei que esse irmão trouxe esse texto a partir da reflexão do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. Como eu tenho feito, eu vou ler este item então, compartilho com vocês. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei. E o subtítulo desse item 5 é o Espiritismo. Vamos ver? O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas incontestáveis, a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. Ele nos mostra o mundo espiritual não mais como algo sobrenatural, repleto de fenômenos até hoje incompreendidos, mas, ao contrário, como parte de um processo natural, onde a vida continua após o nosso desencarne. Continuaremos vivendo no mundo espiritual de modo muito semelhante ao que vivemos na Terra. Jesus se referiu a esses aspectos em muitas oportunidades, mas seus ensinamentos não foram compreendidos e muitos foram interpretados erroneamente. O Espiritismo é o instrumento que nos ajuda a compreender de forma mais fácil os ensinamentos de Jesus. E aí vamos ver então o que esse irmão nos traz sobre este trecho. Tudo aquilo que podemos nomear como sendo a grandeza da civilização é conjunto de planos experimentados. Educação, ciência, economia e indústria demonstram isso. Diretrizes modernas de ensino nasceram no pensamento de orientadores que alentam a instrução na Terra, substancializadas pelos professores que lhes hipotecaram confiança, patrocinam agora a generalização da cultura. Antibióticos eram projetos estanques nas cogitações das autoridades que se dedicam à saúde humana, fabricados pelos cientistas que lhes conferiram o crédito necessário, são hoje o amparo à existência de milhões de pessoas. O aproveitamento de áreas desérticas foi simples ideia na cabeça de estudiosos, preocupados em melhorar as condições do povo, utilizadas pelos técnicos que lhe consagraram a atenção, aumentou os recursos e provisões em benefício da humanidade. O automóvel, a princípio, reduzia-se a esboços traçados pelas inteligências interessadas na solução ao problema das distâncias no mundo, executados por obreiros do progresso que lhes empenharam a própria ação, transfiguraram-se na máquina que atualmente promove a aproximação dos homens em todas as direções. Avaliam-se motores, praticam-se esportes,
ensaiam-se bailados, testam-se receitas culinárias, experimenta-se a qualidade do sabão, aconselhando no programa radiofônico. A doutrina espírita é código de princípios trazidos ao mundo pelos mensageiros do Cristo, objetivando a restauração do Evangelho, cuja vivência no campo das atividades terrestres o próprio Cristo demonstrou claramente possível. Cabe assim a nós, os discípulos e seguidores da nova revelação, o dever de não interromper-lhe a marcha no enlevo improdutivo diante dos fenômenos e nem paralisar-lhe a força edificante nas conjecturas estéreis, reconhecendo que compete a nós, todos, a obrigação de incorporá-la à nossa própria vida, de modo a provar que o Espiritismo é a religião natural da verdade e do bem, que renova e funciona. Muita sabedoria nesse texto, não é? Ele vem nos mostrar que as coisas que a gente vê, né? Um prédio, por exemplo, que nós entramos, tem salas, tem consultórios, foi primeiro pensado por alguém, foi desenhado, foi planejado, cálculos foram feitos, terreno foi preparado e alguém resolveu investir recursos financeiros para que aquele prédio saísse da planta e se tornasse alguma coisa concreta. Ele fala do automóvel que antes de ser uma ideia concreta foi motivo até de riso, de deboche, né? E teve quem se debruçou e tornou realidade. Né? Então, são inteligências que se reúnem para trazer o progresso. E ele diz, né, que as ideias da educação, as ideias da ciência, as ideias no campo da economia, da indústria, que trazem progresso ao mundo, né? A gente vê muita evolução da tecnologia nos últimos tempos, mas isso antes de ser realidade concreta, palpável, foram ideias discutidas, debatidas e sempre vindo da espiritualidade para a materialidade, não é? Inspiradas, efeito de estudo. E aí ele mostra tudo isso para nós, é só a gente olhar em volta, olhar esse próprio equipamento que eu estou hoje utilizando para gravar uma leitura de um livro com imagens, sons, não é? Pensado, alguém investiu, alguém se debruçou para tornar essa tecnologia acessível a todos, não é? E ele vai nos mostrando, veja todo esse progresso, pois o Cristo veio à Terra exemplificar isso tudo que o Evangelho traz. Jesus veio demonstrar que é possível viver dentro deste novo padrão ético, moral, que é possível amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. É possível perdoar não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. É preciso perdoar infinitamente os nossos irmãos. É possível nos perdoar. E ele vai nos falando que nós podemos ver o reino de Deus se a gente se dispuser a nascer de novo. Nascer, renovar crença, renovar entendimento, ampliar a visão. Se a gente realmente se submeter ao seu jugo, a esse caminho, a esse processo de viver que ele propõe. E ele diz, o meu jugo é leve. É leve. É leve porque às vezes nós entramos na armadilha de duelos que nos atrasam e nos amarram a dores sombrias por séculos. Que se a gente tivesse optado pelo amor e pelo perdão, nós teríamos nos libertado e libertado os nossos irmãos de sofrimentos, de prejuízos,
profundamente dolorosos. E então, muito inteligentemente, ele vai nos mostrando aqui que avaliam-se motores, né? Praticam-se esportes, ensaiam-se bailados, testam-se receitas, ou seja, nós estamos nesse ensaio, nós estamos nesse processo de avaliação dessas leis, desses princípios. Nós estamos em ações estimulados à prática da caridade, as ações de caridade, de amor ao próximo, são receitas de humanização e de humanidade que a gente está aos poucos testando, né? E que, ó, a gente, assim como a gente experimenta a qualidade de um sabão, não é? Quer dizer, a gente vai perdoando pequenas coisas. Aos poucos a gente perdoa um pouco mais. Aos poucos a gente já não entra em contenda. A gente vai testando o sabão do perdão, o sabão da indulgência, não é? Se a gente comparar assim. Porque nós estamos nesse ensaio, nesse treinamento para o Cristo, para o modelo e guia que é o Cristo. Chegaremos lá. Então, eu agradeço a quem esteve acompanhando até aqui. Deixe um comentário, compartilhem. Quem chegou agora e não viu os outros vídeos, por favor, é só procurar no canal a playlist dessa leitura. E sigamos aprendendo a aprender através do amor. Um abraço a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site